No ar, o AlphaCast, o novo canal de comunicação da Polícia Militar de Santa Catarina. E nesse programa de estreia, nós vamos conhecer um projeto único no Brasil, o protótipo Alpha PMSC Ordem Pública 5.0, que pretende mudar a gestão da ordem pública, não só no estado de Santa Catarina, mas também no país todo. E nós recebemos hoje convidados muito especiais aqui na sala de podcast do Orion Parque Tecnológico em Lages. Eu já vou começar apresentando, então, os nossos convidados. Nós temos aqui o coordenador do projeto, o tenente-coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, Frederic Rambusch. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês discutindo temas tão importantes para a nossa comunidade, e a gente está à frente desse processo, não somente com o objetivo de melhorar indicadores de segurança pública e de ordem pública na região em Santa Catarina, como também melhorar a qualidade de vida da comunidade impactada por essa ação. É isso aí, estamos todos ansiosos pelos resultados desse projeto, que deve inclusive ser finalizado no mês de fevereiro de 2025. Temos também aqui a nossa agente de articulação e também especialista em assistência social, Ana Paula Ribeiro. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Lizy. Boa tarde a todos. É um prazer estarmos todos aqui para falarmos um pouquinho, então, do protótipo Alpha e como isso vai impactar na nossa comunidade e na nossa região serrana também. Legal. Também conosco a agente de articulação especialista em saúde, Daniela Rosa de Oliveira. Boa tarde, Lizy. Boa tarde a todos. É com alegria que estamos aqui hoje para poder contribuir com as informações desse importante projeto, que com certeza vai trazer estratégias para que a gente consiga localmente, articular políticas públicas para a redução, dos índices de violência na nossa região. É isso aí, bacana. E olha só, você pode acompanhar todas as informações do Protótipo Alpha, não só aqui no AlphaCast, por meio do Spotify AlphaCast, ou também no nosso canal do YouTube, @AlphaCastSC, mas também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook da Polícia Militar de Santa Catarina, Lages, 6º BPM, ou você pode também procurar a gente lá no PMSC Curitibanos 33 BPM. E a gente tem ainda as redes sociais da FACISC. Em todos esses canais você pode encontrar informações sobre esse projeto único e inovador no estado de Santa Catarina e também no Brasil. E para começar, eu já quero entender, tenente, como que funciona o protótipo Alpha, o que ele é, o que ele pretende, como que ele começou, a partir de uma demanda que vocês perceberam dentro da Polícia Militar? Então, o grande desafio do protótipo Alpha foi ultrapassar a barreira dos bons indicadores de segurança pública que nós possuímos. Por que a gente fala sobre desafio? Santa Catarina possui excelentes indicadores de ordem pública, indicadores que são divulgados nacionalmente como destaque, mas isso não pode gerar uma zona de conforto para a Polícia Militar. Por conta disso, nós percebemos a necessidade de entender o que tem por trás da violência, o que acontece antes mesmo de algum tipo de violência ser praticada, e aprofundar muito mais o nosso conhecimento e a compreensão de como que o fenômeno criminal se estrutura. A violência, inclusive a letal, e principalmente a violência letal, a violência que gera morte, que gera um óbito, ela não nasce do dia para a noite, ela não surge de uma hora para outra, em linhas gerais. Ela é construída como um fenômeno social, e esse fenômeno ele precisa ser melhor compreendido para quê? Para que a gente consiga atuar sobre as causas da violência e também sobre as causas da desordem. Por conta disso que o protótipo Alpha ele surge a partir de um desafio: identificar o que não foi identificado até hoje, não somente em Santa Catarina como no país, identificar quais são os fatores associados à desordem e violência de maneira estruturada e organizada para poder entregar isso para os tomadores de decisão localmente. Essa é a ideia do protótipo Alpha em linhas gerais. E eu achei muito bacana essa iniciativa da Polícia Militar, porque a gente está acostumado a ver a polícia agindo, intervindo lá na ponta, quando o problema já está ali instalado.
Então, há essa preocupação de não entender quais são as causas. E, para isso, vocês chamaram alguns parceiros que são bem importantes para poder ter esses dados, de fato, e também chamar a sociedade a participar e ser responsável também por essa segurança, né? É bem por aí, até porque nós temos em Santa Catarina entidades tradicionais com entregas consolidadas e que possuem capacidade de conjugar esforços junto com a Polícia Militar e permitir uma interação adequada voltada a atender esse desafio, que é identificar os fatores associados à desordem e à violência, inclusive com análises econométricas, que é um tema que eu acho que penso que futuramente pode ser trazido aqui para o podcast, para o videocast, para discutir melhor toda essa dinâmica relacionada com a econometria. E isso permite, então, identificar melhor, de maneira consistente, os fatores associados à desordem e violência, e aí surge a FACISC, que é a Federação Catarinense das Associações Empresariais, a FACISC que está conjugada conosco, ela está conosco, existe uma parceria formalizada com o objetivo de trazer toda a expertise que eles possuem para o nosso dia a dia, a fim de entender melhor como que o ambiente territorial se configura a ponto de gerar problemas dos mais variados, incluindo problemas de desordem e violência. Bacana, 2 instituições de renome, credibilidade, atuando nesse processo, e aí a gente já fica um pouco mais tranquila, né? Quando a gente sabe que realmente o projeto vai à frente. Ana, Dani, me contem como que esse projeto acontece lá na prática, qual que é a dinâmica dele. Eu sei que vocês avaliam alguns dados bem importantes, já tem alguns resultados, inclusive, e vocês também fazem essa intervenção junto à sociedade para que nós, cidadãos, entendamos que a gente também tem que estar nesse processo. Esse projeto ele tem a intenção, principalmente de articular localmente as instituições, como o Coronel Bush bem falou, e valorizar aquilo que já tem de potente nos locais, né? O que já vem sendo feito no território? Quais são as estratégias que já deram certo, aquelas que não deram certo? Então, o nosso papel é buscar esses atores para que eles estejam juntos, né, com a intenção de melhorar o processo de comunicação, de articulação, de entender o fluxo da violência, né, como que ela ocorre, que tipo de fatores que a gente encontra que são mais predominantes em determinados locais, né? Apesar de já termos padrões de fatores associados sendo identificados, né, porque nós temos 2 funções, né, Ana? Que uma função é essa articulação local, de buscar essas entidades, esses atores para que façam essa articulação, mas também de um papel como especialista, de identificar quais são os indicadores que mais aparecem, quais são aqueles indicadores que podem nos ajudar para redução, para aumento de situações que a gente consiga alcançar um processo de melhoria contínua dos fatores e das situações que a gente possa reduzir a violência. Então, com isso, com essa articulação local, esses atores eles vão nos dizer quais são as estratégias que já estão sendo colocadas, né? E partindo disso, nós vamos elencar aquela que é prioritária para que a gente consiga potencializar uma política pública, por exemplo, já existente, né? Ou até mesmo criar alguma, né, que seja específica nesse local, que seja singular e que consiga atender às necessidades daquele local. Ana, como que vocês têm trabalhado, então, também a ação junto com esses dados que vocês têm conseguido? Eu sei que vocês já têm alguns resultados, ainda é muito recente para a gente divulgar, é claro que vocês ainda estão no processo de estudo, mas como que a sociedade, como que vocês têm conversado com esses atores que têm participado junto com vocês do projeto? Então, como o Coronel Rambusch destacou, né, que a PM partiu do pressuposto de que precisa se analisar o contexto da violência e não só o crime por crime, mas todo o contexto. Nós, enquanto especialistas, né, eu na área da assistência social e a Dani na área da saúde, nós começamos a fazer uma análise científica. A gente precisa entender esse movimento da violência, né? Então, nós começamos com uma análise científica de artigos científicos, mundo, Brasil, Santa Catarina,
onde nós conseguimos elencar alguns riscos e fatores que são associados à violência. E você bem colocou, né? Eles ainda estão sendo construídos e sendo apresentado aos poucos às câmaras técnicas, onde estão sendo trabalhados nos 5 municípios que o protótipo está presente hoje: Lages, São Joaquim, Curitibanos, Bom Jardim da Serra e Urubici. São os 5 municípios, então, que estão recebendo esse protótipo. E até fevereiro, com certeza, a gente vai ter resultados mais eficazes. E a Dani também colocou, né, para que a gente consiga não erradicar, mas minimizar, criar impactos positivos nas políticas públicas associados à violência, que a gente consiga diminuir esses dados, né, não só na nossa região, mas quem sabe aí a nível de Brasil também, né? Legal. Agora sim, esses dados, vocês têm buscado onde? São as pessoas que trazem esses dados? São dados oficiais da Polícia Militar, dos governos? Como que vocês têm acesso? São dados que... Você falou todas as respostas, né? Nós temos dados oficiais do governo federal, governo estadual, municipal, as plataformas, né, de acesso. A PM nos disponibiliza alguns dados que foi a base para que esse protótipo chegasse aonde está, e também a análise científica, né? O que já existe, para que a gente consiga compilar e fazer a análise de todos. E quais são esses principais indicadores, Dani? A gente pode, assim, eu sei que são muitos, né? Uma relação gigantesca, mas tem alguns que sempre aparecem ali. A gente consegue relacionar alguma coisa já? Os principais indicadores, né, do protótipo, ele está relacionado ao homicídio, né, ao latrocínio, feminicídio, a incidência também de violência doméstica, mas nós temos outros dados que vêm dessas plataformas, né, dessas bases de dados oficiais, que envolvem saúde, educação, assistência social, né, dados econômicos também, que entra um pouquinho, né, no tema que o Coronel disse que nós estaremos falando mais à frente, que é a econometria. Infraestrutura também. Infraestrutura. Então, todos esses principais dados, eles nos dão condições de entender qual é a condição de vida, os determinantes os quais essas pessoas vivem, qual é o contexto que elas vivem. Partindo desse contexto, nós conseguimos analisar por métodos científicos, né, padronizados. Nós buscamos o melhor para que a gente consiga codificar aqueles que têm relação direta e indireta com a violência, né? Partindo disso, com essas relações diretas e indiretas, a gente pode pensar em que ações a gente pode trabalhar de curto, médio e longo prazo, né? Quais são as ações que a gente já pode prevenir e gerenciar riscos. Então, por isso, esses dados eles são muito importantes para que eles nos deem subsídios, né? Para que a gente consiga ter temas que tenham importância de discussão nas câmaras técnicas. Claro que a gente não desconsidera de nenhuma forma aquilo que vem da base, né? E quando a gente discute esses temas que vêm da base, das câmaras técnicas, de grupos de trabalho, a gente percebe o quanto que essa análise dos dados e dos dados também científicos, eles têm correlação. Eles se tornaram bastante importantes, né, Coronel e Ana? Quando a gente percebeu, a gente ficou muito satisfeito que a base científica tem relação com o território, tem relação com a realidade. E agora, nas câmaras técnicas, a gente vai lapidar isso, né? Além disso, também teve uma análise complementar que se buscou através de boletins de ocorrência anonimizados. Então, hoje a gente tem uma LGPD bastante rigorosa, uma legislação muito severa com relação a dados e essa preocupação, tanto a Polícia Militar quanto a FACIS que possuem. Então, nós disponibilizamos também os boletins de ocorrência de maneira anonimizada. Para quê? Para que esse contraste, a aplicação do modelo de análise que foi estruturado através desse trabalho científico que foi desenvolvido, esse modelo de análise fosse testado. E ele foi testado. E foi possível perceber o que acontece nos territórios e que impulsionam e criam um ambiente favorável à violência, tanto doméstica quanto violência letal. E quando a gente fala sobre esses dois temas, são temas que possuem muitas conexões, tanto a violência doméstica quanto a violência letal. Então, fatores associados, depois até a gente pode discutir melhor isso, até porque não é tanto da minha área, mas da área delas, né? Mas fatores associados, por exemplo, com
renda, ambiente, cultura, vários aspectos, acesso à escola, saúde, tudo isso, né? Os mais variados fatores, eles impulsionam um ambiente favorável para a violência e para a desordem. E quando a gente consegue intervir de maneira antecipada junto a esses cenários, como a Dani comentou, minimiza o risco. E o risco ele tende a ser reduzido. E eu acho que trazer a teoria, a base científica com a prática é um grande ganho nesse processo. E a gente tem esses dados oficiais, mas também houve uma fase em que saiu-se conversar com a sociedade, foram aplicados alguns questionários para ter a percepção dessas pessoas, e quem trabalha dentro dessas câmeras técnicas a partir de agora são pessoas voluntárias, né? Que se voluntarizam ali para trabalhar junto e para fazer resolver esse problema. E isso é bacana, porque aí, tipo, não fica só esperando que o governo resolva ou que a polícia militar resolva, mas a gente traz para nós essa responsabilidade também, né? Isso, então, essas pessoas que num primeiro momento foram entrevistadas, né, são atores que atuam de forma direta com o segmento da violência. Então, todas as políticas públicas, né, hoje existentes nos 5 municípios, elas foram entrevistadas através de seus representantes, né, para saber de que forma eles interpretam, qual é a percepção deles com relação à violência, né? E você bem falou em câmaras técnicas. Então, hoje as câmaras técnicas, elas são formadas por pessoas da sociedade civil, são CPFs e não CNPJs, né? Representante do poder público e também representante da PM. E aí elas vão estar lá discutindo, criando, né, formulando situações com relação à violência para tentar minimizar. Buscando soluções juntos, né? Isso mesmo. Até eu acho isso que a Ana Paula traz é interessante por conta da luz que está sendo dada sobre as políticas públicas. E esse estudo, esse modelo de análise, essa metodologia toda que está sendo construída, que ao final vai gerar um modelo de gestão, está permitindo a gente compreender e identificar um grande número de políticas públicas. E a gente percebe que tem política pública para os mais variados problemas. Tem solução para os mais variados problemas, às vezes por uma fragilidade de governança local, de governança territorial, essa solução não chega para a comunidade. A falta de conhecimento sobre a eficiência de uma política pública e até mesmo o capital intelectual disponível dentro do território para viabilizar celeridade, eficiência e entrega por parte da política pública. Isso passa a acontecer à medida que os fatores associados vão dizendo quais políticas públicas possuem relação diante dos fatores associados à violência. Temos 5 meses já de projeto sendo executado. E quais os resultados que vocês já trazem para a gente? Olha, um deles, né, que a gente considera bastante importante, são os fatores associados à violência. Né? Como a Ana comentou, nós fizemos uma análise científica de artigos, né, tanto internacional como nacional, mas também buscamos dados anonimizados, né, dos boletins de ocorrência. Então, nós temos já 5 fatores associados à violência e também temos uma outra categoria que são os fatores de risco, que isso a gente pode entrar num outro momento de discussão que ele envolve maiores detalhes, né, e aprofundar um pouquinho sobre isso. Dentro dos fatores associados, qual que é o principal, assim, que a gente tem que ficar mais alerta? Dentro dos 5, né, que nós temos a questão do ambiente, a questão da educação, saúde, gênero, renda. O renda e o gênero, eles estão bastante evidenciados nos estudos, porque trazem o aspecto da dependência financeira. Né? Temos, dentro dos fatores associados, discussões sobre cada um deles, que eles são importantes, mas o que predomina está relacionado a essa questão da renda mesmo, do trabalho, e aí correlacionado à dependência. Mas não aquela dependência das pessoas que têm baixa renda mesmo, isso não, é no geral. No geral, né? Independente da renda, né, da condição social dentro daquele território, a dependência financeira ela é predominante dentro dos estudos que trazem essa situação de ainda estar vivendo o ciclo da violência. E aí também contribuindo, Liz, essa questão dos fatores e da dependência, eles ficaram
bastante evidenciados tanto na análise científica quanto na nossa análise dos boletins de ocorrência anonimizados. E uma coisa que eu gostaria de deixar bastante latente é que a dependência financeira ela não se dá só em baixa renda ou famílias que não tenham nenhum tipo de renda, e sim em todos os padrões sociais. Porque quando a gente pensa em violência, a gente já automaticamente acha que está nas famílias, na população mais vulnerável. E não, né? A violência, ela tá na casa de muita gente e, às vezes, o preconceito, o não querer se expor, acaba fazendo com que essa mulher, ou esse idoso, por conta dos filhos, ou a mãe, por conta do filho, que tem problema, não queira se expor. Isso, e aí a gente identificou a palavra violência velada. É uma violência que acontece, que todo mundo sabe, mas eu prefiro não comentar, não saber e manter o meu padrão de vida, e vamos usar um termo bem genérico, né? Manter a minha mesada mensal, e eu continuo sendo vítima de uma violência verbal, de uma violência física. E também a questão psicológica, né? Porque exatamente. A gente vê bastante, assim, sendo abordada essa questão de, poxa, entrei ali no ciclo vicioso da violência, eu não consigo sair. Às vezes, principalmente nas mulheres, a gente percebe bastante isso, né? Ela não se sente mais responsável por ela. Parece que ela não vive mais se ela não estiver dentro daquela situação. Talvez uma baixa autoestima, algo assim, né? E olha que interessante, isso a grande maioria das pessoas, a sociedade cobra muito, a comunidade cobra demais pelo viés reativo, tanto do judiciário quanto do Ministério Público, das forças de segurança, da polícia militar, cobra sobremaneira tomada de providências relacionadas com a violência, e obviamente que essas estruturas têm um papel fundamental e têm que aperfeiçoar seus processos de trabalho a fim de atender o anseio da comunidade, sem sombra de dúvida. Mas, por outro lado, essa dependência financeira ela não surge por conta tão somente de uma fragilidade dessas estruturas repressivas ou que estabelecem uma resposta sobre um fato criminoso. Também existem aspectos preventivos, aspectos que antecedem o cenário de violência. Então, quando a gente visualiza isso, um estudo onde é predominante a dependência financeira em termos de impulsionador do ambiente de violência doméstica, outras falhas dentro do território ocorrem. E essas fragilidades territoriais, elas permitem que esse cenário se configure, e aí chega num momento onde a violência é um sintoma. Acaba sendo um sintoma do território. Então, a prática da violência dentro do território é um sintoma de que outras fragilidades, e no caso políticas públicas, estão falhando. E essas falhas evidenciam o tamanho da responsabilidade que todo mundo tem com relação à violência. É isso aí, né? Lá dentro da casa da gente, a gente tem que saber, se eu sei que está ocorrendo uma violência, eu também sou responsável, né, por essa informação. Exatamente. E isso traz a sensação de tentarmos instigar e sensibilizar as pessoas ao pertencimento de que a violência é responsabilidade de todos. Se eu vejo, se eu sei, se eu acompanho, né, se eu faço parte de um órgão público, né, ou da sociedade civil que tenha uma ação que possa ser direta ou uma intervenção que possa ser muito valorosa para que a gente consiga minimizar a violência, nós precisamos entender quais são os serviços, o que a gente tem no nosso local, né? Que serviços que a gente tem, como que é a nossa rede, porque apenas conhecendo, né, ou dando esse passo inicial, eu conheço o que eu tenho no meu território, se eu estou à frente do quê? Quando a gente conhece o que tem no território, a gente consegue buscar apoio, né? E é uma linguagem que vai ter que ser em rede, né? Parece uma utopia a gente falar sobre uma linguagem em rede, mas é comunicação o tempo todo. Então, se a gente conseguir conversar com essas pessoas e nos aproximarmos com quem está à frente de várias instituições ou órgãos, a gente consegue, com certeza, redução de tempo, resposta, né, para essas políticas públicas, aprimorar ferramentas que já são existentes e que são muito importantes para que a gente consiga ter dados ou eficácia, né, numa ação que a gente precisa fazer, ou até mesmo reduzir barreiras de acesso, porque muitas vezes a gente também burocratiza muitas ações, muitos fluxos, então a gente pode diminuir barreiras de acesso
na comunicação em rede. Como que a gente pode ir trabalhando isso? Partindo dessas comissões, desses conselhos de segurança, e que aí a gente consegue ir decidindo, né, como que isso pode ser melhor dentro desses locais. E aí a gente tem também a articulação local, né? Todos esses atores são protagonistas da violência, né? Todos nós, enquanto sociedade civil organizada, os órgãos públicos, todos nós devemos trabalhar violência, né? E a gente identifica hoje, com esses 5 meses de protótipo, que ainda se tem algum não conhecimento sobre, ou então ainda se trabalha nas caixinhas, né? Eu trabalho a violência na minha política, mas eu não preciso saber da violência trabalhada na política do vizinho. E isso faz com que nós sejamos fragmentados, né? E a gente só vai conseguir minimizar os impactos da violência com articulação de todos os atores, né? Seja na rede de educação, de assistência, de saúde. E aí eu trago um exemplo, enquanto a Dani e o Coronel estavam falando, de uma pessoa que eu entrevistei, e ela me falou num contexto de violência, e aquilo naquele momento assim, me fez perceber que realmente, talvez a gente pratique violência dentro de casa intrinsecamente e nem saiba. Quando você diz assim para os seus filhos, não arruma a sua cama, que isso é papel da sua irmã. Ou deixe que a sua irmã lava a louça, porque isso não é sua função. Então, será que essa já não é uma forma de violência intrínseca que nós permitimos dentro de casa, né? Que lá na frente pode vir a gerar uma violência de gênero? Porque eu não permiti que aquela criança arrumasse a cama porque não era uma função masculina e sim feminina. Boa reflexão, Ana. É isso aí, né? É ali nas pequenas atitudes que a gente tem, nas pequenas ações que a gente vai ter que cuidar. E como responsabilidade mesmo. E focando nisso que vocês falaram, da falta de informação, a gente tem aí o botão do pânico, que é para atender as mulheres que são vítimas de violência. Mas se eu não sofro violência, eu não tenho que ter esse botão do pânico, eu não posso ajudar uma mulher que está sendo vítima dessa violência, eu não posso oferecer, de repente, o meu celular para que a polícia militar seja acionada e que possa ajudar? É um papel nosso também, né? Certamente. E a Polícia Militar tem quase 2 séculos de existência em Santa Catarina. A gente o ano que vem nós completaremos 190 anos. E nós não temos compromisso com o erro. Tanto é que esse apontamento que foi trazido via FACISC, através da análise estacional, de que o botão do pânico, não era algo de conhecimento por parte dos gestores, da comunidade em geral, isso naturalmente faz com que a Polícia Militar, volto a dizer, que não possui compromisso algum com o erro, entenda que isso é uma oportunidade de melhoria e que nós precisamos envidar esforços para tornar esse tipo de informação acessível para a comunidade. Para que a comunidade saiba que há mecanismos, políticas públicas, ações estão sendo disponibilizadas para quê? Para reduzir, mitigar esse cenário propício a uma prática de violência, no caso, violência doméstica. Todos esses dados que estão sendo levantados, eles vão servir aí de pesquisa, de mote também, de informação para as administrações, né? Para que as políticas que já existem sejam melhoradas ou criadas novas políticas, mas tudo com o intuito de melhorar a ordem pública como um todo, é isso? Isso mesmo. E o nosso papel é instigar, mediar, né? E ajudar a estruturar tudo que existe, né, dentro desse território de políticas públicas para que deem a eles ferramentas para que tenham autonomia para fazer a gestão sobre isso, né, a partir de um método que seja padronizado, mas que possa ter uma melhoria contínua. E a intenção não é buscar culpados, né, buscar apoio em todas as instâncias possíveis para que todos que percebam que em algum ponto possa ser frágil, ele possa melhorar e aquilo que seja potente possa ser colocado para rodar, para que a gente consiga fazer com que isso seja resolvido. Então, não é buscar culpados, mas sim buscar melhorar a integração e a comunicação. Porque talvez nós aprendemos muitas vezes na nossa vida, no nosso processo de crescimento e aprendizagem, a fazer tudo em caixinhas, a fazer tudo fragmentado. É muito normal a gente perceber que setores, às vezes, têm dificuldade de conversar um com o outro.
e eu não acho culpados nisso. Acho talvez é o método como a vida foi construindo a forma de fazer. E o Alfa, ele é inovador nisso. Ele traz um método de integração. Então, uma das inovações do protótipo é a inovação de trazer a integração e comunicação entre essas caixinhas, para que a gente consiga melhorar essa linguagem e minimizar os fatores. Ana, eu, cidadã, quero participar, quero contribuir. Como que eu faço? Eu posso fazer isso? A quem que eu devo buscar para poder contribuir? Eu tenho que fazer parte de alguma entidade, alguma instituição que trabalhe essa questão de segurança, porque, né, você já falou bastante, assim, esses atores que estão dentro dos comitês, dentro das câmaras técnicas, eles já têm uma realidade trabalhada, né? Todo mundo pode fazer parte através das redes sociais. Qualquer situação identificada, a pessoa pode estar nos encaminhando, que vai chegar até a Polícia Militar ou até a FACISC, e aí vai chegar até nós, enquanto especialistas, né, também. As pessoas podem também, enquanto instituições, dentro dos comitês, dentro das câmaras técnicas, e aí os comitês, eles vão ter as pessoas que representam os segmentos da violência, né, elas vão estar ali representadas, mas nada impede que dentro de um determinado assunto, e por isso a articulação local, porque os 5 municípios participantes, eles vão ter situações diferenciadas. Então, a situação que vai estar sendo trabalhada em Lages não é a mesma que Curitibanos, que não é a mesma que Bom Jardim da Serra. Por quê? Porque a realidade é diferente. Então, pode ser que naquele comitê lá de Bom Jardim da Serra tenha uma situação X que eles queiram trabalhar naquele território, e aí eles vão convidar uma pessoa Y que trabalhe com aquele tema. Entendi, é isso aí. Então dá também, né, para acionar as redes sociais, tanto da Polícia Militar quanto da FACISC, e aí dar a sua contribuição, fazer também alguma crítica ou alguma sugestão ao projeto, dando sua ideia, né? A gente está convivendo aí todos os dias nas nossas cidades e a gente sabe os problemas enfrentados por todos nós. Coronel, já estamos chegando quase ao fim aqui do nosso programa de estreia e eu quero saber qual que é o futuro do Protótipo Alfa. Então, o futuro do Protótipo Alfa é fazer com que um modelo de gestão seja criado, estabelecido, trabalhando dentro daquilo que a gente traz da administração, da ciência da administração, com 2 pilares fundamentais, que é diagnóstico e operação, através, então, do monitoramento de fatores associados e entregar informações para os tomadores de decisão, mobilizar melhor as políticas públicas no seu território, através do engajamento desses comitês, desses conselhos que estarão sendo formados, e com esse modelo de gestão e estruturar um plano de trabalho para gradativamente expandir essa metodologia para todo o estado de Santa Catarina. Claro que com um plano de trabalho viável que permita acompanhamento adequado, até porque nós temos uma responsabilidade muito grande quando tratamos de violência e temas sensíveis como esses. Então, lá ao final, esse modelo de gestão entregue e em seguida um plano de trabalho para a expansão do Protótipo Alfa para toda Santa Catarina. Isso é bacana, né? Até porque Santa Catarina é considerado o estado mais seguro do país, mas como você reforçava lá no início do nosso programa, a gente não pode parar, a gente tem que continuar. Mais difícil, talvez, do que conquistar o título é manter, né? Isso mesmo. É igual certificação. Conseguir ela não é difícil, mas manter ela é mais difícil ainda. Conseguir bons resultados é difícil, a gente tem tem a responsabilidade de manter isso e entregar o que de melhor é possível para a comunidade, que é o nosso destinatário. O destinatário dos nossos serviços é a comunidade. É isso aí, vamos todos juntos garantir então essa ordem pública para as nossas futuras gerações, para a gente que já mora aqui, que já convive nas nossas cidades, para o estado também, mas principalmente pensando no nosso futuro, né? Coronel, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Dana, Ana, foi um prazer. Claro que a gente teria muito mais o que conversar, né? Mas o nosso tempo é curtinho. Obrigada, Lise. Obrigada a todos. Obrigada a todos. E você aí, muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente. Não esquece, segue a gente lá nas redes sociais, lá da Polícia Militar de Lages, o 6º BPM, e também na FACISC, e claro, nos nossos canais do YouTube. Até a próxima!